Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a nossa aula de número 21, já saindo, né, da parte de filosofia de introdução e fundamentos, chamamos assim, até a aula de número 20. Essa é a aula 21, onde eu começo pelo ramo da filosofia chamado de epistemologia. Beleza, então epistemologia, já aparece para você aí na tela a primeira aula de epistemologia, aula 21 do curso como um todo, do nosso curso preparatório para pré-vestibular, Enem e concursos de filosofia. A aula de número 21, que é a primeira aí de epistemologia, aparece para você o conceito, né? Conceito de epistemologia. O que seria epistemologia? Primeiro, pessoal, só para lembrar, epistemologia é um ramo da filosofia. Lembra os ramos da filosofia? Epistemologia, ética, estética, política, lógica, metafísica. Joia? Então, ela é um ramo, um grande ramo da filosofia. E vamos começar pelo conceito, né? Epistemologia, no grego episteme, significa ciência ou logos. Ciência, na verdade é ciência mais logos. Episteme, no grego, é a fusão de duas palavras. Episteme no grego, é a fusão de duas palavras, ciência e logos. Ciência e logos, beleza? Significa, nos remete num sentido bem aí, né, mais abrangente ao estudo, à crítica ou ao conhecimento. Isso aqui é o geral do geral, pessoal. Episteme, conhecimento, episteme, ciência, tá? Mas, assim, aprofundando mais, você vai ver que epistemologia é o ramo da filosofia cujo papel orbita em dois sentidos. São dois sentidos para o conceito desse ramo. Primeiro sentido, sentido científico. Outro sentido, sentido gnoseológico. Sentido científico, também chamado de epistemológico. O pessoal falou em epistemologia mesmo. O primeiro sentido é esse aí, científico. Beleza? Esse é o sentido geral. Geral. É adotado na França e ele nos remete, esse sentido científico, ao estudo das ciências. Então foca aí, ó, sentido científico para o conceito de epistemologia, estudo das ciências. Sentido gnoseológico é a teoria do conhecimento. Já é um sentido mais específico. Então ele vai focar na teoria do conhecimento, na própria teoria do conhecimento, na filosofia. Num sentido geral, científico ou epistemológico, da própria epistemologia, que a epistemologia é mais abrangente. Ficaria, né, pessoal? Ficaria a epistemologia como ramo da filosofia, ela pegaria um sentido maior, ó. Aqui estaria a epistemologia. Epistemologia aqui, ó. Dentro estaria o sentido dela científico. Mas é um sentido geral. Então ele é epistemológico. Mas dentro também da epistemologia há o sentido gnoseológico. Gnoseológico, que é o sentido do saber, do conhecer. Gnose. Pronto, aqui é um sentido mais específico, pessoal. Aqui vai entrar a teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento. Propriamente dita. Que é mais estudada na filosofia. Mas o sentido mais geral, tá, é o epistemológico, que é o científico.
Então, voltando à nossa leitura aí, tá? No sentido de epistemológico ou científico de ciências humanas ou físicas, tanto faz. Conhecimentos científicos, seus princípios, ou conhecimentos científicos, seus princípios, ou seja, os princípios do conhecimento científico, critérios e resultados. Nesse sentido, sua principal característica é realizar a análise crítica das ciências e a avaliação dos métodos e resultados científicos. Pessoal, também as suas compatibilidades, formas e relações com as ciências. Então, falou em ciência, falou em sentido epistemológico ou científico. Falou em teoria do conhecimento, falou em sentido gnoseológico, falou em que é um sentido mais específico, usado nos países anglo-saxões, em que ela vai se debruçar sobre o estudo do conhecimento. Estudo da ciência, científico, epistemológico. Estudo do conhecimento, gnoseológico, crítico ou teoria do conhecimento. Vai analisar a sua origem, a possibilidade, a aquisição, as formas de conhecimento, valor, limite, tudo isso. Continuando, ela se encarrega de estudar as diversas formas de conhecimento. Por exemplo, a linguagem, o pensamento, a ideologia, a sensorialidade, que tem a ver com o estudo dos sentidos, modo de se conhecer, o empirismo, modo de se conhecer através dos sentidos. A racionalidade, o espaço, o tempo, essas paradinhas caem em concurso às vezes aí, prova de militar e por aí vai. Percepção, a realidade, a ilusão. Saber o que é ilusão ou o que é real. A realidade, a ilusão. Percebe? A verdade, a falsidade, a memória, a imaginação, a consciência. Ficou bem completinho aí, né? Então, em resumo, vamos fazer aqui um micro resumo disso, não é? Nós temos então a epistemologia dividida num sentido científico epistemológico, onde o foco vai ser as ciências. E a epistemologia dividida no sentido, numa outra divisão, sentido gnoseológico, onde o foco vai ser o conhecimento. Então vamos lá, epistemologia, epistemologia. Num primeiro sentido, o sentido vai ser científico. Cuidado, ele também é epistemológico. Ou epistemológico. Onde o foco, aqui no sentido científico, vai ser o estudo das ciências. Sacou? Já no segundo sentido, o sentido é gnoseológico. Gnoseológico. Gnoseológico, onde o sentido, ou teoria do conhecimento, onde nos remete a ideia de conhecimento. Você vai ter que ver, né, conforme
Normalmente os conceitos estão entrelaçados em concurso, tá, pessoal? Deixa eu escrever aqui, vou te explicar isso. Conhe. Na tua prova pode vir lá, prova do bombeiro do Rio de Janeiro, oficial, né? Prova de oficial da Polícia Militar de São Paulo, academia lá é Barro Branco, né? São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, Dom Pedro. As questões pode pegar o conhecimento geral, tá? Então, a epistemologia, ele não vai fazer muita distinção entre um e outro não, tá? Entre um conceito e outro não, mas pode ser que venha nesse nível aqui, ó, a questão. Aí, colocou as duas juntas, ó. Mariana Chauí, em Convite à Filosofia, apresenta 10 campos dos quais a filosofia se desenvolveu. Qual dentre esses campos tem como característica específica realizar, ó, ele não quer específica aquele outro, não. Realizar análise crítica, olha aqui, ó, das ciências. Então ele focou no primeiro. Análise crítica das ciências e avaliar os métodos, ó, métodos científicos. Se ele estivesse falando como o conhecimento, as formas de conhecer, né, o limite do conhecimento, a resposta seria letra A. Mas, pessoal, ele está falando de ciências, aí, ó, e também os métodos científicos. Então, vai ser a segunda pegada aqui, ó. É a segunda pegada aqui. Essa questão mais difícil você pode encontrar por aí, né? É a segunda pegada, que é o sentido... é a primeira pegada, né? Que é o sentido científico ou epistemológico das ciências, é o que ele está falando. Mas se viesse no sentido de conhecer, de saber dos limites de conhecimento e tal, o sentido já seria gnoseológico ou do conhecer. Tranquilo? Então a resposta aí vai ficar B de bola. B de bola, por causa desse sentido científico. Aqui é o sentido epistemologia, porque tem um sentido científico. É um sentido de epistemologia científico ou epistemológico, ou epistemologia propriamente dito, né? Mais geral o conceito. Epistemologia é um conceito geral, isso aí, ciência. Científico. Questão bem braba mesmo, mas aqui é o sentido do próprio conhecimento, as formas de conhecer e por aí vai, teoria do conhecimento. Aqui no sentido lógico, né? Estudos enunciados, estuda aqui enunciados, né? Estuda aqui as premissas, as proposições, né? Proposições, os argumentos, verdade dos argumentos, né? Falsidade do argumento. Beleza, pessoal? Os princípios da lógica, a falseabilidade. Tem gente que põe a falseabilidade Popper na epistemologia, né? Mas é bem interessante também, né? Dar uma pinçada aí. Para mim ela está mais lá na lógica mesmo, viu? Mas não está muito errado botar aí na epistemologia não, mas bom, enfim. E a ontologia, estudo ser. É o estudo ser. Valeu? Então ficou aí, tranquilo? Ó, a primeira apostila do nosso primeiro curso já está lá, né? Já está lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Passa lá e compra a sua primeira apostila, imprime, tem lá, ó, 100 exercícios autorais meu, só sobre introdução e fundamentos. É o tomo 1, esse aqui que nós estamos é o tomo 2, que é epistemologia. Tranquilo? Começamos hoje o tomo 2. Já são 20 aulas, as aulas estão aí gratuitas na internet. Passa lá, o que eu fiz? Formatei essas aulas, coloquei na apostila. Você pode estar adquirindo lá essa apostila, né? Para poder fazer esses exercícios. São 100 exercícios autorais meus, mais 150 questões de provas, tá? Material ímpar, único aí na internet. Se quiser estudar tópicos específicos de filosofia, temos aí em desenvolvimento as grandes questões de filosofia. Primeiro aqui primeiro que eu lancei que foi intuição, tá? Depois veio os outros, ó, felicidade, amor e paixão e bem e mal. Tem 4 lançados lá. Valeu?
Se quiser contribuir para o meu Pix, para minha conta, tá aí, ó. prof.leonardobragaflores@gmail.com. Contribui aí, porque se esperar o YouTube aqui monetizar, eu vou, né? Nós vamos chegar na aula 500 aqui, ainda não monetizou, cara. Beleza, pessoal? É aos poucos, isso é filosofia, não é? Se eu ficasse aqui com uma calcinha batendo assim, ó, rapidão isso aí ia viralizar, cara. Mas, então você, beleza? Se eu tivesse aqui de calcinha e sutiã batendo assim num videozinho aí, isso aí vai ficar rapidão, tranquilo? Mas não, cara, aqui é conhecimento, é produção de conhecimento. Então, dá essa força aí. Valeu? Então, a aula de hoje foi aula de número 21, primeira aula de epistemologia, né? Primeira aula de epistemologia, conceito de epistemologia. Valeu? Ficamos por aqui. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu, foi bom ter você aqui comigo. Um abraço.